Oi. Senhores vereadores, público presente, quem nos acompanha pelo YouTube e Facebook, sejam todos bem-vindos. Verificando quórum legal e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 11ª sessão ordinária do segundo período de 2020, da 4ª sessão legislativa, 14ª legislatura. Convido a todos para a execução do hino nacional do Brasil. Solicito ao primeiro secretário, vereador Edmarcos Bonis Dallagnol, que nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, verifique o número de vereadores presentes e anote as ausências. Todos os vereadores se encontram presentes, senhor presidente. Senhores vereadores, atendendo ao artigo 148, parágrafo 6º do Regimento Interno, está em apreciação a ata da 10ª sessão ordinária do segundo período, realizada no dia 19 de outubro de 2020. Não havendo nenhuma manifestação, a mesma está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade.
Nesse momento, com a palavra, o vice-presidente da mesa diretora, vereador João Paulo Batista dos Santos, para que proceda a leitura das matérias constantes no expediente. Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos. Pauta da 11ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2020, quarta sessão legislativa, 14ª legislatura, 26 de outubro de 2020, horário 19h30. Expediente. Proposições do Executivo. A. Projeto de Lei 046/2020, em regime de urgência, revoga as leis 1748 de 2012 e 1751, também de 2012, e revoga os dispositivos das leis 1109 de 2004 e 981 de 2001. Letra B. Projeto de Lei 047/2020, em regime de urgência, altera a Lei número 1884 de 2014. Proposições do Legislativo. A. Indicação 191/2020 de proposição de Adenilson Pelentir, indica ao senhor prefeito municipal que determine ao departamento competente que verifique a possibilidade de incluir na grade do ensino fundamental 1 das escolas municipais do nosso município a disciplina extracurricular de educação financeira. Senhor presidente, essas são as matérias do expediente. Senhores vereadores, neste momento encaminho projetos de lei para as comissões e assessoria jurídica da Casa, encaminho os requerimentos e as indicações para os despachos como requerem, e os demais documentos recebidos encaminho para a direção desta Casa de Leis, para os procedimentos regimentais e administrativos. Neste momento que nos encaminhamos para a ordem do dia, abro inscrição para pronunciamento do interesse público e requeiro ao segundo secretário, vereador João Marcos Martins Moreira, que realize o registro das inscrições. Peço ao vice-presidente da mesa diretora, vereador João Paulo, que faça a leitura das matérias constantes na ordem do dia. Ordem do dia. Em primeira votação, projeto de lei 007 de 2020, que altera os dispositivos das leis municipais 1416 de 2008 e 1540 de 2009, de acordo com a Lei Federal 9394 de 1996 e 11.497 de 2007 e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, este projeto de lei apresenta emenda modificativa 001/2020, com parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 059/2020. Passamos à leitura do projeto de lei 007/2020. Projeto de Lei 007/2020 altera dispositivos das leis municipais 1416 de 2008 e 1540 de 2009, de acordo com a Lei Federal 9394 de 1996 e 11.497 de 2007 e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, Raul Camilo Isoton, prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Acrescenta-se o artigo 12A e 12B à Lei 1416 de 2008 com a seguinte redação. Artigo 12A. Para ingresso no cargo de professor de Educação Física, a escolarização mínima exigida é curso de licenciatura plena em Educação Física. Artigo 12B. Para ingresso no cargo de professor de língua estrangeira inglês, a escolarização mínima exigida é curso de licenciatura plena em letras, habilitação em inglês. Artigo 2º. Fica alterada a habilitação mínima para o professor de Educação Física e professor de Línguas Estrangeiras, constantes na descrição dos cargos e funções da Lei 1540 de 2009, conforme segue. Cargo: professor de Educação Física, habilitação mínima, licenciatura plena em Educação Física e inscrição no Conselho Regional de Educação Física, CREF. Cargo: professor de Línguas Estrangeiras, habilitação mínima, licenciatura plena em Letras e habilitação em Inglês.
Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos 13 dias do mês de março do ano de 2020, 59º ano de emancipação. Raul Camilo Zoton, prefeito. Justificativa. Ao projeto de lei 007/2020. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei, ora enviado à apreciação dessa egrégia casa, tem por objetivo alterar a Lei 1416/2008, a qual dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais do magistério do município de Dois Vizinhos. A alteração se faz necessária e também da necessidade de acrescentar o artigo 12A, com o objetivo de incluir a escolarização mínima exigida para o ingresso dos profissionais de educação física e língua estrangeira, inglês, por meio de concurso público. Assim, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa na expectativa de que, após regular tramitação, seja afinal deliberado e aprovado na devida forma regimental. Dois Vizinhos, 13 de março de 2020, atenciosamente, Raul Camilo Isoton, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, passo a leitura da emenda modificativa ao projeto de lei 007/2020. Emenda número 001, modificativa ao projeto de lei 007/2020. O vereador abaixo assinado, com fulcro no artigo 198, inciso 3 do Regimento Interno, apresenta a seguinte emenda modificativa. Artigo 1º. Modifica o artigo 2º do projeto de lei número 007/2020, o qual apresenta a seguinte redação. Artigo 2º. Fica alterada a habilitação mínima para professor de educação física e professor de línguas estrangeiras constantes na descrição dos cargos e funções da Lei 1540 de 2009, conforme segue. Cargo: professor de educação física. Habilitação mínima: licenciatura plena em educação física e inscrição no Conselho Regional de Educação Física, CREF. Cargo: professor de línguas estrangeiras, habilitação mínima, licenciatura plena em letras, habilitação em inglês. Passando a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Fica alterada a habilitação mínima para professor de educação física e professor de línguas estrangeiras constantes na descrição dos cargos e funções da Lei 1540 de 2009, conforme segue. Cargo: professor de educação física. Habilitação mínima: licenciatura plena em educação física. Cargo: professor de línguas estrangeiras. Habilitação mínima: licenciatura plena em letras, habilitação em inglês. Justificativa. A presente emenda é baseada por decisão pacífica de entendimento no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os profissionais de educação física não precisam se inscrever no Conselho de Educação Física para desempenharem suas atividades. A GRG, número responsável, aqui traz o número do processo, 121.0526, Paraná, relatora ministra Regina Helena Acosta, primeira turma, julgado em 21/2/2007. DJE 06/3/2017, reforçando os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da profissão, mais uma vez, estatui a Constituição Federal, também conhecida como Lei Maior, Lei das Leis, Carta Magna, Magna Carta, etc. Em seu artigo 170, parágrafo único, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos, Paraná, em 30 de março de 2020. Deolino Benini Júnior, vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, então tivemos a leitura do projeto de lei e a emenda modificativa 001, ela justamente modifica a questão do cargo de professor de educação física, tirando, né, a obrigatoriedade da inscrição no CREF. É isso, senhor presidente. Eu solicito que o senhor leia o parecer contrário da emenda, por gentileza, vereador João Paulo. O parecer da Comissão de Justiça e Redação ou do jurídico? O parecer da comissão. Da comissão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 059/2020. A emenda modificativa 001/2020 ao projeto de lei do Executivo número 007/2020. Exposição da matéria. Encontra-se para análise e parecer nesta Comissão de Justiça, Constituição, Justiça e Redação, CCJR, a emenda modificativa 001/2020 ao projeto de lei do Executivo número 007/2020, tendo como finalidade modificar o artigo 2º do projeto de lei 007/2020. Para uma melhor análise, explicitamos a modificação pretendida pelo autor, que no PL 007, em seu artigo 2º, subscreve. Artigo 2º. Fica alterada a habilitação mínima para professor de educação física e professor de línguas estrangeiras, constantes na descrição dos cargos e funções da Lei 1540/2009, conforme segue. Cargo: professor de educação física. Habilitação mínima: licenciatura plena em educação física e inscrição no Conselho Regional de Educação Física, CREF. Cargo: professor de línguas estrangeiras, habilitação mínima. Licenciatura plena em letras, habilitação em inglês. Passando, com a emenda modificativa, a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Fica alterada a habilitação mínima para professor de educação física e professor de línguas estrangeiras, constante na descrição dos cargos e funções da Lei 1540/2009, conforme segue. Cargo: professor de educação física. Habilitação mínima: licenciatura plena em educação física. Cargo: professor de línguas estrangeiras, habilitação mínima, licenciatura plena em letras, habilitação em inglês. O autor, em sua justificativa, descreve: a presente emenda é baseada por decisão pacífica de entendimento no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os profissionais de educação física não precisam se inscrever no Conselho de Educação Física para desempenharem suas atividades. A RG 12.105/26 de Paraná, relatora ministra Regina Helena Costa, primeira turma, julgado em 21/12, DJ 06/3/2017, reforçando os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da profissão, mais uma vez estatui a Constituição, também conhecida como Lei Maior, Lei das Leis, Carta Magna, Magna Carta, etc. Em seu artigo 170, parágrafo único, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Aqui, quando o autor da emenda escreve, salvo os casos previstos em lei, é possível encontrar refutação da argumentação proferida quando temos a Lei 9696 de 98, onde em seu artigo 1º expressa: artigo 1º, o exercício das atividades de educação física e designação de profissional de educação física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física. Análise e conclusão do relator. Quanto aos aspectos legais, parecer jurídico 027 busca para fundamentação a Constituição Federal, remetendo no artigo 30 da Constituição Federal de 1988. A redação do artigo 30 compete aos municípios
legislar sobre assuntos de interesse local. Subsidiando também no artigo 47 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 47. A iniciativa das leis complementares e ordinárias caberá a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal e aos cidadãos. Em seu parágrafo 1º, são iniciativas privativas do prefeito municipal as leis que disponham sobre. No item 2, diz: criação de cargos, funções ou empregos públicos municipais ou aumento de sua remuneração, no que se refere exclusivamente aos servidores do Executivo e seus desdobramentos, com exceção do Poder Legislativo. Redação dada pela Lei 05 de 2015. No item 3, servidores públicos municipais, seu regime jurídico e provimento de cargos. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 5 de 2015. No item 4 do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, diz o seguinte: criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública direta ou indireta sob a forma de descentralização autárquica ou fundacional. Redação dada pela emenda da Lei Orgânica número 5 de 2015. Por aqui, extrapola a competência do proponente, não sendo sua prerrogativa. Ainda, aludindo no parecer jurídico, onde se refere ao artigo 175 do Regimento Interno. Artigo 175. A presidência deixará de receber qualquer proposição que, no seu item 3, seja antirregimental. Também, no parecer jurídico, diga-se, muito bem fundamentado, busca-se o artigo 189 do Regimento Interno. Artigo 189. São de iniciativa privativa do prefeito municipal as leis que disponham sobre 1. Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta e indireta, ou alteração de sua remuneração. No item 2, servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Parágrafo único do artigo 189. Não será admitido aumento de despesa previstas nos projetos de iniciativa privativa do prefeito, ressalvando os projetos orçamentários. Há evidenciado a ilegitimidade por infração de competência. Veja-se a redação do parecer jurídico. Transcrevendo o parecer jurídico, da simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos, percebe-se que a emenda modificativa número 001 ao projeto de lei 007/2020 invadiu a competência privativa do prefeito municipal, motivo que por si só já o torna incabível por desrespeito à Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno e Constituição Federal. Nesse destaque, por si só, estampa a infringência da interferência parlamentar, afrontando os princípios da separação dos poderes. Na justificativa, o autor da emenda 001 cita a eminente ministra Regina Helena Costa, relatora da primeira turma, e sua arguição é contraposta pelo parecer jurídico 027/2020, posto como não lhe assiste razão. Parágrafo, grifo nosso. Veja-se. Transcrevendo, então, parte do parecer jurídico. Contudo, não lhe assiste razão. Confira-se a emenda da decisão citada do STJ, AGRG, número responsabilidade de 12.105/26, Paraná, relatora ministra Regina Helena Costa, primeira turma, julgado em 21/2/2017, DJE 06/3/2017, na justificativa. Processual civil, agravo regimental no recurso especial Código de Processo Civil de 1973, aplicabilidade a argumentos insuficientes para desconstruir a decisão atacada.
Conselho Regional de Educação Física, inscrição dos professores de dança, artes marciais e capoeira, desnecessidade. Incidência da súmula número 83 do STJ. 1. Consoante ao decidido pelo plenário da Corte na decisão realizada em 9/3/2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, em caso, aplica-se o Código do Processo Civil de 1973, que diz, no seu item 2, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os professores de dança, artes marciais e capoeira não precisam inscrever-se no Conselho de Educação Física para desempenhar suas atividades. Nota-se que a decisão se refere aos professores de dança, artes marciais e capoeira. O profissional de educação física está regido pela Lei 9696 de 1998. Assim sendo, transcrevendo aqui um recorde do parecer jurídico 027/2020, assim sendo, ao que tudo indica pelos julgados do STJ e previsão na Lei Federal 9696 de 1998, não é ilegal exigir inscrição no Conselho Regional de Educação Física, CREF. E, por fim, o desfecho do parecer jurídico. No item 3, diz, conclusão. Do exposto, constata-se que a presente emenda modificativa está eivada de ilegalidade e é antirregimental, motivo pelo qual não deverá ser recebida nos termos do artigo 175.3 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos. No que diz respeito ao mérito, a mesma não deve prosperar, pois ao que tudo indica pelos julgados do STJ transcrito e previsão na Lei 9696 de 1998, não é ilegal exigir a inscrição no Conselho Regional de Educação Física, CREF. Quanto à iniciativa, o legislador e seus atributos são competentes para a disposição das emendas, desde que não extrapole a sua esfera de atuação. Portanto, não possui amparo legal de constituição, legalidade e iniciativa. Quanto à técnica, todos os aspectos da formalidade foram atendidos e estão adjuntos à emenda 001 ao PL 007/2020. Quanto ao interesse público, toda a sociedade ganha com acesso às informações. Contudo, estas devem ser disponibilizadas no âmbito da legalidade e da competência de cada poder. Conclusão. Pelo exposto acima, com referência à emenda aditiva 001/2020 e observado a clara intervenção na esfera da legalidade e competência, ademais, ampliado o entendimento em virtudes do parecer jurídico desta Casa de Leis, com fundamentação contundente e os órgãos representantes de categorias legalmente constituídos são seus próprios defensores, e que devemos cada vez mais buscarmos nos assessorar de excelentes profissionais, formados e amparados por suas categorias. Esse relator, por sua pesquisa, leitura e análise, observando o âmbito da legalidade, do interesse público e da não interferência dos poderes, sou contrário e orientamos a CCJR pela emissão de manifestação também contrária. Dois Vizinhos, 6 de outubro de 2020. João Paulo Baptista dos Santos, relator. A Comissão de Constituição e Redação, analisadas as contextualizações e argumentações do relator, a CCJR, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, segue o parecer do relator, manifestando-se contrários à emenda aditiva 001/2020, ao PL 007/2020, que em seguida tenha continuidade regimental nesta Câmara de Vereadores. Sala de reunião das comissões permanentes, em 7 de outubro de 2020. Sérgio Luiz Marquese, presidente, e vereador Ezequias Rem, membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Esse é o parecer, então, senhor presidente, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ok, obrigado, vereador. Então vamos aqui por parte. Primeiramente, foi lido o projeto de lei 007 de 2020 e o referido projeto de lei apresenta uma emenda da autoria do vereador Benini, a emenda modificativa 001 de 2020, que apresenta parecer contrário da CCJR. Então, para nós aprovarmos ou desaprovarmos a emenda, vamos lá. Os favoráveis ao parecer contrário permaneçam como estão, ou seja, os favoráveis ao parecer contrário da comissão permaneçam como estão. Os contrários ao parecer contrário se manifestem. Entendido? Então, vamos lá. Coloco em votação o parecer contrário da CCJR referente ao projeto de lei 007 de 2020. Os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. 5-5, voto pela derrubada do parecer contrário da CCJR. Portanto, declaro aprovada a emenda modificativa 001 de 2020. Parecer, aliás. A emenda mesmo, vereador. A emenda. Isso. Não, a emenda foi do vereador Benini foi aprovada. Entendido? Então, agora colocamos em discussão o projeto de lei 007 de 2020. Eu requeiro, senhor presidente. Concedido, João Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores e comunidade que nos acompanham. Primeiro que eu quero defender aqui o projeto original 007-2020, onde, pelo meu estudo e pela manifestação do parecer jurídico desta casa, e até pela as questões do Tribunal de Justiça, também nós vemos lá no Tribunal de Justiça, onde o vereador proponente, ele coloca lá que foi transitado em julgado a desnecessidade de filiação à categoria do CREF, né, o Conselho Regional de Educação Física. Lá naquele processo, e eu li aqui, naquele processo, quais as categorias que estavam isentas de serem filiadas ao CREF? Professor de dança, professor de capoeira e mais um professor. O professor de educação física, pela lei 9696 de 1998, é obrigado a ter o seu registro no CREF. Aí vem a emenda agora e desconstrói isso. Desconstrói. É a mesma coisa que nós contratarmos uma enfermeira sem registro na categoria de enfermagem. É a mesma coisa que eu contratar um médico e não ter o registro no CRM. Qual que é o nível do profissional que eu quero para a educação dos nossos alunos? Por isso que essa emenda, ela desconstrói. E aqui nós vemos claramente que eles querem desconstruir, né? Colocando os nossos alunos aí à mercê de profissionais que talvez não sejam lá de grande competência. E até esses profissionais, quando ligados a um conselho, eles têm o quê? Eles têm uma assessoria, eles são fiscalizados. Sabe? É de grande infelicidade, eu acho, né? É infelicidade, eu vou colocar essa palavra aqui, nós colocarmos aí os nossos educandos, né, aprovando uma emenda que desconstrói nós termos aí a possibilidade de ter bons profissionais na educação de nossos filhos. Infelizmente, né, nós temos aí as interpretações aí, e principalmente a revanche política. Então, sociedade, você sabe, né, como é que faz. Obrigado. Em discussão? Requeiro, senhor presidente. Concedido, vereador. Então, primeiramente, boa noite a todos os vereadores. Eu quero
como proponente da emenda, o vereador que antecedeu, ele usou umas palavras descabidas. Desconstrói. Desconstrói. Vereador que me antecedeu aí, eu quero dizer que quem desconstrói, o governo que desconstrói, querem hoje tirar os profissionais de educação física e querem colocar hoje somente professores de hora atividade, que pode um estagiário fazer o trabalho do que um professor de educação física. Eu estou acompanhando isso. O seu governo, né, que o senhor está falando que essa emenda desconstrói, está bem, a sua fala bem controversa do que o governo que o senhor apoia fala que desconstrói, porque quer tirar os profissionais de educação física como hora atividade, como qualquer servidor ou talvez estagiário fazer o que o profissional de educação física se propõe fazer. Em relação a essa emenda, vereadores, eu vejo que tem uma discussão jurídica e eu defendo, como eu assinei a emenda, e essa emenda já foi bastante discutida aqui nesta casa, já faz dias. Em relação a isso, não tem nada a ver com revanche política. O senhor está bem enganado, entendeu? Porque esse projeto de lei foi discutido e não é agora em período eleitoral. E eu defendo aqui os profissionais em relação à exigência do CREF, porque quando o profissional de educação física é formado, ele passa pela graduação de educação física. E se ele tem hoje licenciatura para exercer o cargo, ele pode dar aula. E em relação ao CREF, eu tenho vários julgados aqui, inclusive do STJ, do Tribunal Superior, que mantém a exigência, mantém a possibilidade do profissional de educação física exercer a função do magistério sem exigência do CREF. Então, eu vejo que é controverso, respeito ao posicionamento de cada vereador, mas nós não podemos aqui exigir que o profissional que estuda 5 anos, que estudou, que investiu esse estudo e teve seu grau, colograu em licenciatura, que ele possa ser barrado e talvez estar dando aula. Pelo que a gente conversou, em relação a alguns profissionais, é exigido, em vários municípios, é exigido o CREF só ao trabalho de academias e personal. E eu vejo aqui que também não compete ao Conselho Regional, o CREF, de Educação Física, fiscalizar os estabelecimentos de ensino. Então, eu vejo que é uma discussão que ainda está, tem pareceres, tem julgados muito divergentes, e eu defendo que esses profissionais, apesar, não estamos colocando aqui, vereadores, a qualidade, porque eu sei que tem muitos profissionais de educação física, inclusive aqui em Dois Vizinhos, que tem qualidade, não é um CREF, um registro, que vai dizer ou não se eles são bons profissionais ou não. Então, eu defendo aqui, vejo que esta casa aqui tem profissionais, tem professores, né, que defendem a educação, e a gente sabe que esses profissionais, muito embora que não tenham CREF, são bons profissionais. Então, vereador, defenda a minha emenda, vou até o fim com a emenda, peço o voto favorável, peço que o senhor se retrate da sua fala, porque o senhor falando aqui que a gente desconstrói, eu acho que quem desconstrói é um governo que quer retirar os profissionais de educação física, colocando como hora atividade, para possibilitar um estagiário
a dar as horas que esses profissionais de educação física fazem. Então, peço o voto agora favorável a todos os vereadores, que a gente possa adequar aí, com certeza, esse projeto de lei. Em discussão? Requeiro, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, vereadores, boa noite público que nos acompanha. Primeiro, parabenizar o vereador João Paulo pela relatoria do projeto, muito bem fundamentada. Parabéns, João Paulo, muito bem fundamentada e, para mim, não deixou dúvida nenhuma. Então, por isso, eu defendo o projeto da forma inicial como que foi. Temos aqui o Dida, advogado, o doutor Benini, vereador, engenheiro, perdão, Dida. Se você não tiver o OAB, vereador Benini, desculpe lhe citar o nome, o senhor é um bacharel, o senhor não pode exercer essa função. Eu sou administrador. Se eu não tiver meu CRA, eu sou bacharel. Então, eu vejo que é uma questão de injustiça, não colocando em dúvida os profissionais de educação física, até como você falou, assim, que são 5 anos, o senhor também estudou 5 anos, né? Temos várias pessoas que estudaram 5 anos para poder se formar. Então, eu vejo que é uma coisa totalmente injusta com quem tem o Conselho Regional. Outra coisa, a questão que é da prerrogativa do Executivo, né? A próprio parecer jurídico contrário, parecer da CCJR contrário, e assim a gente vê seguidamente conselhos regionais entrando solicitando pedindo liminar em alguns concursos onde não contempla o Conselho Regional. E isso daqui é uma coisa que vai ser com certeza questionada juridicamente. Eu acredito que depende do ano que vem ou daqui a um ano venha uma outra lei pedindo para revogar, se for aprovada essa lei aqui, porque vai ser uma lei que não vai... Concede-me uma parte. Concede-me uma pois parte. Não. Eu só quero aqui pegar que, de repente, aí o autor do projeto, né, ele fala assim, na própria justificativa do autor, ele diz o seguinte, em seu artigo 170, parágrafo único, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização dos órgãos públicos, salvo os casos previstos em lei. Os professores de educação física têm a Lei 96 de 1998, trazendo a exigibilidade, né? Aí agora quer tirar isso, né? Quando o município está fazendo aqui um projeto de lei para dar mais qualificação aos profissionais que vão trabalhar na educação, aí não é desconstrução isso? Tirar essa necessidade? Indo contra a lei, está aqui. Está na justificativa do vereador. E ele pega lá um transitado em julgado, pega só uma parte do transitado em julgado e diz o seguinte: o transitado em julgado é para os professores de dança, artes marciais e mais uma profissão aqui. E capoeira. Não é para os profissionais de educação física. Então vem um GA aqui, vem um goela abaixo aqui, tá? E muitos embarcam nos GA aí, nas goela abaixo. Desculpe, vereadores. Sabe? Obrigado pela parte. Então, concluindo, sou favorável ao projeto da forma que veio. Não vejo também dificuldade desses profissionais de educação física. O porquê de não se inscrever, não ter o Conselho Regional, só para poder pagar a mensalidade, que eu não sei quanto que vale por ano. Todos os que têm o Conselho Regional têm a sua mensalidade. Então, não vejo dificuldade deles também fazer a inscrição e ter a forma legal, para poder trabalhar de forma legal. Certo? Obrigado, senhor presidente. Em discussão? Requeiro. Concedido, Adriano. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite ao público que nos assiste aí, o pessoal que está presente na casa. Primeiramente, eu digo assim, meu entendimento é diferente. Se eu fosse professor e não quisesse ter meu CREA, o professor está lá ensinando o que você aprendeu, não está praticando a tua profissão. Você está ensinando aquilo, você está passando o teu conhecimento. Você não está praticando a tua profissão. Para mim, são duas coisas diferentes. Então, como engenheiro, eu entendo. Se eu fosse professor, não pagaria CREA. Não precisaria pagar a CREA. Como eu trabalho como engenheiro, eu pago o meu CREA. Então, eu entendo, pelo que eu conversei também com os professores, é isso. Então, o cara quer trabalhar com educação física, quer trabalhar com academia,
quer trabalhar como personal trainer, quer trabalhar como professor talvez num outro lugar fora. Tudo bem, paga o CREF. Como é professor, ele acaba não tendo que precisar desse conselho. Esse foi meu entendimento, até porque, digo assim, se o conselho, os professores, nos pegam, nos sentam conosco, vêm conversar conosco e não querem, quem somos nós para definir isso? Só, vamos a favor de quem está lá pagando, né? O professor já está ganhando mal, não ganha bem. Foi decidido aqui. Estava vendo que um professor com não sei quantos anos ganha, parece que 1.800, estão me falando reais aí, para 20 horas. Já estamos discutindo isso faz tempo, salário do professor, daí vai pagar mais 300. Pô, pessoal, vamos só, sabe, uma coisa assim mais para ajudar do que para atrapalhar. Os professores não querem, pessoal, vocês estão indo contra a vontade dos... Eu entendo assim, se ele está dando aula, ele não precisa pagar o conselho porque ele não está executando o trabalho dele fora da escola. Isso que eu entendo, isso é a minha explicação. Concede uma parte? Obrigado, vereador Tida. Eu até posso, o vereador Mensoma falou em relação à exigência do registro no Conselho Regional, né? No meu caso, eu sou advogado, eu pago a OAB, mas a graduação, onde eu me graduei, bacharel em Direito, ela não regulamentou uma profissão de advogado. Eu sou bacharel e lá eu posso, sendo bacharel, eu posso hoje lecionar. Eu posso dar aula. Eu posso fazer um concurso público como servidor público em outras áreas. Mas para advogado é uma atividade específica. Então não podemos misturar até em relação. E eu vejo da mesma forma que o profissional de educação física, ele exercendo a atividade do magistério, ele não está adentrando dentro de uma exigência que a próprio Conselho Regional de Educação Física venha cobrar ele a se filiar. Então eu vejo que é uma lei bastante, claro, tem divergências até em meio judicial, mas eu assumo a minha emenda e eu falo ao vereador que me criticou aí que ele leia bem a emenda que vai estar o profissional de educação física, inclusive. Ele que leia bem. E ele passou os 4 anos aqui debatendo, discutindo e agora não pode sair na rua, defendendo o governo. Então, eu vejo que o senhor está muito enganado e para mim, não me importa a sua crítica. O que importa, a gente está aqui discutindo um projeto que venha ser de encontro com a realidade de hoje. Então, seria isso. Obrigado, vereador Tito. Obrigado. Pelo que eu entendo também, né, está aqui o Benini também, até com bacharel, eu acho que bacharel, pelo que eu entendi, pode fazer concursos até talvez para juiz, não sei, para delegado, não sei se isso, pelo que eu entendi uma vez, era isso, bacharel, qual que é a diferença de um bacharel para que talvez pode fazer concursos e não precisar ter o OAB. Então, pessoal, eu acho que o entendimento é a vontade dos professores, nós estamos pensando neles lá, não estamos pensando em nós aqui. Não sei qual que é o motivo de um projeto de lei desse, se os professores mesmo lá, que estão lá na base, não querem, então vamos votar a favor deles. Obrigado. Em discussão? Requeiro. Concedido, Chico. Senhor presidente, nobres vereadores, boa noite. Eu quero dizer que, primeiro de tudo, eu respeito a opinião de cada um e não precisamos, estar se ofendendo por isso. Se já existe uma lei federal, não sei o porquê mandar para regularizar, talvez, mas eu acho que no edital lá do concurso poderia pôr lá, conforme a lei federal, tal, cumpra-se. Bons profissionais de educação física nós também já temos. E nunca foi exigido o CREF. A qualificação, se pagar o CREF, é qualificado, se não pagar, não é. Então, assim, se o profissional, na hora que for assumir, tiver o CREF, ele é bom. E daí, se continuar pagando o CREF R$600 por ano, uma média, ele vai continuar bom. Mas não é o CREF que vai estar especializando ele para estar melhorando na qualidade de aula. Eu acho que isso aí é a boa vontade de cada professor
né? Seria isso, senhor presidente. Em discussão? Requer a palavra. Concedido. Senhor presidente, só para esclarecer, a emenda, ela vai ser votada? Não, a emenda já foi votada, vereador. Já foi aprovada. Foi votada o parecer contrário? Sim. Se derrubando o parecer, a emenda automaticamente aprova. Automaticamente? Sim. Me parece um pouco estranho, mas... Está no regimento, vereador. Só ler. Não, assim, quando vem um projeto de lei desse, é para melhorar, né? Não é um projeto que vai mudar o mundo, esse. Mas veio para melhorar. A emenda, ela praticamente mata esse projeto de lei, né? Então, é um projeto executivo, eu sou favorável ao projeto, mas vejo que ele vai ser prejudicado. Concordo com o vereador João Paulo, ele é prejudicado. Quando se está se fazendo para se exigir uma qualificação melhor, ele acaba sendo prejudicado. Então, cabe a nós, a emenda já foi votada, foi aprovada, e a gente aceita essa derrubada do parecer contrário, que não foi feito por nós, foi feito pelo jurídico da Câmara, que está aí para fazer isso. E a gente, né, entende que ela tem o conhecimento de dar esse parecer. E a gente se baseou nisso para dar um parecer contrário também, porque pesquisou a lei federal, né? Tem uma lei federal que prevê isso. Então, futuramente, os concursos aí provavelmente vão ser contestados, né? Como já teve esse ano contestado, questão de salário, muitas questões. Mas, não, enfim, o projeto de lei, eu sou favorável e... Concede uma parte, vereador? Sim, senhor. Eu só quero deixar uma pergunta aqui para ser respondida. É se esse profissional, né, que a lei 96 de 1998, como a lei da OAB, a lei do engenheiro, etc., eu quero só perguntar o seguinte: se esse profissional, ele está sem o CREF, ele está exercendo a profissão de educação física com o CREF, e sem o CREF ele está exercendo a profissão de educação física? A lei 96 justamente regulamenta isso, regulamenta a profissão do educador físico. Então, para trabalhar com os nossos alunos, ele não precisa ter CREF, não precisa ser, né, ligado. Agora, para trabalhar como instrutor físico lá nas academias, ele precisa. Será que ele exerce profissões diferentes? Obrigado pela parte. Era isso, obrigado. Em discussão? Requer uso da palavra. Entendo o posicionamento do João Paulo também, do vereador Benini. Só uma coisa, vereador João Paulo. Nada assim pessoal também, mas o profissional de educação física que trabalha com academias é diferente daquele que trabalha dentro das escolas. Primeiro ponto, um é bacharel, tem que ter bacharel, profissional de academia, e o profissional de escola tem que ter licenciatura. Por si só, já quando faz a faculdade de licenciatura, automaticamente já se credencia a lecionar aulas. É isso que a lei fala também. No demais, coloco o meu caso mesmo. Professor de geografia, sou licenciado. Eu posso dar aula. Agora, se eu quiser, por exemplo, ter um registro em algum conselho, eu tenho que ter bacharel para exercer outra atividade. São coisas bem distintas, né? Tendo que o projeto de lei meio torto também, né? Mas faz parte, já estamos meio acostumados. Mas acho desnecessário também essa questão de cobrança, pelo seguinte: todos os profissionais de educação física que até então, seja no Estado ou na própria União, não se cobra, mas o município de Doizinhos tem que cobrar. Estranho. Então, todos os profissionais que até hoje trabalharam com a licenciatura nas escolas, pelo ponto de vista de alguns vereadores, não são qualificados. Acho que não é bem isso, né? Acho que são coisas distintas, tem que ter um pouco de cuidado com isso. E no demais, eu acho que cada vereador tem autonomia sobre o seu voto, né? Acho que ninguém aqui usa cabresto. Era isso. Desse modo, coloco em votação o projeto de lei 007 de 2020. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei 007 de 2020 por unanimidade.
em única votação. Veto 001/2020, veto total ao projeto de lei do Legislativo número 014 de 2019. Senhor presidente, não há necessidade de leitura do projeto de lei, não é? Só a questão do veto. Sim, atendido, vereador. Veto total ao projeto de lei número 014/2019. Veto número 001/2020. Raul Camilo Zoton, prefeito do município de Dois Vizinhos, no uso de suas atribuições legais, em especial pelo disposto no artigo 47, inciso 1º, 4, e artigo 67, inciso 2 e 28 da Lei Orgânica Municipal, resolve vetar totalmente o projeto de lei número 14/2019, com base e ratificado o parecer jurídico pelo princípio da separação, harmonia e independência dos poderes da República, em virtude de que a proposição legislativa está eivada de inconstitucionalidade, na medida em que possui vício de iniciativa insanável, além de estar desacompanhada de estudo de impacto tributário em compatibilidade com o princípio da proibição à renúncia fiscal, violando o disposto no artigo 47, inciso 1º e item 7 da Lei Orgânica Municipal. Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos 5 dias do mês de outubro do ano de 2020. Raul Camilo Zoton, prefeito. Motivos do veto. Trata-se de análise do projeto de lei número 14/2019, que dispõe sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para contribuintes do município de Dois Vizinhos, conforme especifica. Analisando a proposição legislativa, embora louvável, constata-se não haver estudo de impacto tributário em compatibilidade com o princípio da proibição à renúncia fiscal, o que desrespeita o mandamento constitucional de nosso município. Vide artigo 47, inciso 1º, 7 da Lei Orgânica. Além deste ponto, a proposição deixa de disciplinar que as isenções estejam limitadas e concomitantes situações condicionantes, a exemplo, metragem de imóvel, única propriedade pelo contribuinte, dentre outras, a bem das rendas públicas. Cenário em que seria plausível eventual respeito ao princípio da proibição à renúncia fiscal, desde que acompanhado com estudo de impacto tributário. Paralelamente, na linha do princípio da simetria constitucional, compete privativamente à União, Estados e municípios, através do chefe do Executivo, legislar sobre questões tributárias. Veja-se, a Constituição Federal, no seu artigo 61, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 2. Disponham sobre, letra B, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Da Constituição Estadual, artigo 133, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 7. As disposições sobre as alterações na legislação tributária. Parágrafo 8º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativos dos efeitos sobre as receitas e despesas públicas decorrentes da concessão de quaisquer benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia,
pela administração pública estadual, detalhados de forma regionalizada e identificando os objetivos de tais concessões. Não diferentemente, prescreve o artigo 47, parágrafo 1º, inciso 7, da Lei Orgânica do Município de Dois Vizinhos. Artigo 47. A iniciativa das leis complementares e ordinárias caberá a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal e aos cidadãos. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do prefeito municipal as leis que disponham sobre: 7. As leis fiscais e tributárias, aumento ou isenções em matéria correlata, desde que acompanhada de estudo de compatibilidade com o princípio da proibição à renúncia fiscal. Emenda 005 de 2015. Colhe-se o parecer lançado pela Procuradoria Jurídica do município ao citar a autorizada doutrina. Abre aspas. Só o chefe do executivo é que pode apresentar projetos de leis tributárias benéficas, porquanto só ele pode saber dos efeitos das isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza tributária. Os legisladores e os cidadãos têm, quando muito, apenas a noção das consequências políticas das leis tributárias benéficas. Não podem, pois, apresentar projetos de lei nesse sentido. É necessário discutirmos aqui a sabedoria ou a propriedade da solução constitucional. Entretanto, não podemos deixar aqui de aplaudi-la pelas repercussões que a matéria poderá causar nas finanças públicas, federais, estaduais, municipais ou distritais. De fato, só ao depois de estudos acurados de caráter eminentemente técnico acerca das possíveis consequências das leis tributárias benéficas é que se poderá cogitar de editá-las. É só o chefe do executivo tem como avaliar globalmente, isto é, sobre os aspectos político, econômico e social, tais consequências. Não devemos nos esquecer de que as leis tributárias benéficas, conquanto sempre populares, podem causar graves problemas ao erário local, se aprovadas sem critério nem método. Fecha aspas. Estabelece o artigo 7º da Constituição Estadual. 2 pontos. Artigo 7º. São poderes do Estado independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. No objetivo básico da Constituição encontra-se a organização do Estado, os seus 3 poderes como órgãos distintos, porque distintas as suas funções, em determinados momentos, sem interferência recíproca. Na matéria exposta, sobressai a competência do chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis, que se ocupam com a matéria fiscal e tributária, em especial isenções, anistias, remissões, dentre outros. Na hipótese presente, o Legislativo prescreveu a prática de atos de competência exclusiva do Executivo, regulando o processo legislativo de maneira a impor regramento que se desvia das legislações pré-citadas, afrontando o princípio do artigo 7º da Constituição Federal, que trata da independência e harmonia dos poderes. Entendo que, ao editar o projeto de lei em comento, a Câmara Municipal sacrificou o dogma da separação dos poderes, sacramentado em todo o ordenamento jurídico. A evidência, a lei em questão, em verdade, vulnera a ordem fundante na medida em que invade a esfera reservada à chefia do Executivo local. Ainda que assim não fosse, e como bem salientou a Procuradoria Jurídica do município, é proibido aos agentes públicos adotar condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades no pleito eleitoral, sendo expressamente proibido a distribuições de benefícios por parte da administração pública em ano eleitoral, conforme artigo 73, parágrafo 10º da Lei Eleitoral.
Nesses termos, ao tempo em que causa certa preocupação e estranheza as condutas adotadas por alguns integrantes do legislativo local, a iniciativa não tem como prosperar na ordem constitucional vigente. Frise-se que a lei hostilizada possui vício formal subjetivo, uma vez que trata de matéria reservada à iniciativa privativa do chefe do Executivo Municipal, não podendo ser proposta por membro da Câmara de Vereadores, além de desrespeitar o princípio da separação dos poderes. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que o vício de iniciativa é de gravidade inquestionável, cuja constatação conduz à inconstitucionalidade formal, ofendendo também os princípios da harmonia e independência entre os poderes. Citação, então, do Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade, medida cautelar, atricom, legitimidade ad causam, pertinência temática, Lei Complementar Estadual, número 142/2011, inconstitucionalidade formal, vício de iniciativa, violação às prerrogativas da autonomia e do autogoverno dos tribunais de contas, medida cautelar deferida. 1. As Cortes de Contas do país, conforme reconhecido pela Constituição de 1988 e por esta Suprema Corte, gozam das prerrogativas da autonomia e do autogoverno, o que inclui, essencialmente, a iniciativa reservada para instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua organização e seu funcionamento, como resulta da interpretação lógico-sistemática dos artigos 73, 75 e 96, 2, 8 e 9, CRFB, Constituição da República Federativa do Brasil de 88, precedentes, ADI 1994/ES, relator, ministro Eros Grau, DJ 8/9/2006, ADI número 789 do Distrito Federal, relator, ministro Celso de Mello, DJ 19/12/94. Número 2, o ultraje à prerrogativa de instaurar o processo legislativo privativo traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência indubitavelmente reflete hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar de modo irremissível a própria integridade do ato legislativo, eventualmente concretizado. Precedentes, ADI número 1381, MC/AL, relator ministro Celso de Mello, DJ 6/6/2003, ADI número 1681, MC/SC, relator ministro Maurício Correia, DJ 21/11/97, STF ADI 4643, Rio de Janeiro, RJ, relator ministro Luiz Fux, data de julgamento 6/11/2014, Tribunal Pleno, data de publicação DJE 234, divulgue 27/11/2014, publicado em 28/11/2014. Artigo 67, 2 e 28 da Lei Orgânica Municipal prevê, artigo 67, compete ao prefeito, número 2, vetar no todo ou em parte os projetos de lei. Nesse contexto, percebe-se que o projeto de lei número 014/2019 é inconstitucional, porque entra em conflito com princípios da divisão, harmonia e independência dos poderes previstos no artigo 7º da Constituição Estadual, visto que, conforme estampado no artigo 47, parágrafo 1º, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal de Dois Vizinhos, a matéria em questão é de competência privativa do prefeito municipal. Diante dos fundamentos, veto totalmente o projeto de lei em questão, o qual, por conter vício de iniciativa insanável, é inconstitucional conforme fundamentação. Estes são os principais motivos que ensejaram este Executivo vetar totalmente o projeto de lei antes referido. Ratifico o parecer jurídico em todos os seus termos.
Raul Camilo Isoton, prefeito. Eis o senhor presidente a leitura do veto do projeto de lei 014/2019. Em discussão o veto total referente ao projeto de lei do Legislativo 014 de 2009. Eu requero a palavra, senhor presidente. Concedido, Sérgio. Já na discussão do projeto de lei, nós somos favoráveis a esse veto. Nós já, lá atrás, já discutimos, já colocamos na leitura que o João Paulo fez aí dos motivos do veto, eles são muito claros, né? Ele é cheio de vícios, porque isso aí mexe com o orçamento. São isenções que são dadas de uma forma aberta, né? Então, ele é inconstitucional. O vereador proponente está em campanha eleitoral. Isso também é uma coisa que tem que ser analisada. Ele colocar um projeto de lei em votação exatamente 15 dias antes da eleição, para o vereador sair distribuindo material que aprovou uma lei de isenção de impostos, é muito perigoso. Então, eu me coloco favorável ao veto, por todos esses motivos e todas as explicações lidas pelo João Paulo. Obrigado. Em discussão? Requeiro, senhor presidente. Concedido. Então, assim, a gente já discutiu esse projeto e até deixar bem claro aqui que este projeto de lei não é de iniciativa de qualquer pretensão eleitoral, até porque esse projeto ele é de 2019, se não me engano, no início de 2019, já fez aniversário aqui na casa. Em relação a qualquer ato, por eu ser candidato ou não vejo nenhuma ilegalidade nisso, até porque os atos parlamentares de qualquer um dos candidatos que sejam vereadores, totalmente legal você divulgar, até porque o povo tem que saber quem trabalhou e quem não trabalhou. Em relação ao mérito do projeto, eu já até no início e até na justificativa, eu pontuei até pela Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, ele dá a possibilidade, a competência desta casa propor esse projeto de lei. Competência legislativa. Quanto à questão das receitas, eu vejo que eu e o senhor vereador Sérgio, até como presidente da Comissão de Justiça e Redação, foi feito um requerimento ao Executivo e o Executivo não me respondeu. Este projeto ficou na casa pedindo informações para a gente poder melhorar esse projeto e o município não respondeu sobre as informações sobre a receita. Um projeto de grande importância, um projeto que vários municípios têm essa isenção, as pessoas portadoras de doença grave, porque a gente sabe que maioria, boa parte das famílias que estão... Dá uma parte, vereador? Se sobrar, eu dou uma parte. Uma parte para o senhor. Isentar impostos 15 dias antes da eleição, isso é totalmente... Se sobrar eu lhe concedo. Então, nesse sentido, eu vejo que esse projeto, ele não é um projeto que vai de certa forma, desequilibrar as receitas do município. E vem contribuir para aquelas pessoas que hoje, e maioria dessas famílias, são famílias que necessitam do apoio do poder público, necessitam de até o auxílio em relação. E a gente vê que
nesses 4 anos que passou, um projeto de grande importância, poderia o prefeito, o Raul, vir aqui para casa nós discutir, e eu fiz um requerimento e não foi informado em relação ao impacto financeiro. E nós não estamos mexendo aqui com a lei orçamentária, igual diz o parecer do veto. Nós não estamos mexendo com a lei orçamentária. Nós estamos alterando a possibilidade de concessão de benefícios, que o próprio município poderia remanejar essas isenções. Então, eu vejo que não tem, defendo, que tem vários municípios, vereadores que propôs essa lei, e vários municípios estão sendo concedidos essas isenções. Eu vejo muitos municípios que hoje não precisa nem o vereador propor. O próprio prefeito faz esse estudo e encaminha para a Câmara para a gente conceder. E entrando nessa questão de isenção, eu acompanho muitas pessoas que não conseguem isenção, inclusive daquelas que já estão previstas na lei orgânica. Muitos indeferimentos estão saindo. Então, eu vejo que o governo o município não está vendo com maior apreço essa situação, e quem perde é a população. Então, eu peço o voto favorável, voto para derrubar, né, esse veto, que a gente possa atender aí a população que mais necessita. Em discussão? Requeiro, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, nobres vereadores, que nos acompanham aí pelas redes sociais, também quem é público presente, boa noite. Dizer que está bem fundamentado o veto, e a gente percebe mais uma vez aqui que quando precisa se fazer política, a gente acha qualquer justificativa para tentar aprovar os projetos, derrubar vetos. E, vendo que não haverá consenso, acredito que, como outros projetos que foram aprovados nessa casa, inconstitucionais, é dever da Prefeitura Municipal, caso aprovado esse projeto, entrar na Justiça e a gente ter uma decisão judicial aí que venha sanar toda essa questão. Acredito também, seguindo as palavras do vereador Sérgio, que esse projeto aí, o vereador proponente usa para tentar se promover, e a gente sabe que não é competência do Poder Legislativo atuar sobre questões orçamentárias. Então, aí fica para nós, aí, vereadores, que a gente sabe que, não havendo consenso e esse projeto sendo aprovado, o município de Doizinhos tem o dever de resolver judicialmente essa questão, para que a gente possa aí não criar uma ilusão às pessoas. A gente cria muitas vezes uma confusão, uma expectativa de direitos às pessoas, e depois os projetos são cancelados e as pessoas são iludidas acreditando que teriam benefícios. Então, esse é o meu posicionamento, e também vou votar para manter o veto. Obrigado. Em discussão? Requeiro, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, esse é um projeto que nós vimos aqui, toda a arguição, toda a argumentação da defesa, do jurídico desta casa e o jurídico quanto ao veto lá da Prefeitura Municipal. Buscando o projeto de lei, ele tem, além do vício da incompetência, não é? Nós precisaríamos, por que alguns municípios, sociedade, por que alguns municípios têm a possibilidade do vereador propor projetos dessa natureza? Primeiro, porque já alterou a lei orgânica municipal. A nossa lei orgânica municipal não permite ainda que os vereadores façam proposições de projetos que deem isenção, façam renúncia ou causem despesa, renúncia de receita ou causem despesas ao município. Certo? Isso a gente já sabe. O vereador proponente, e quando ele cita lá na sua justificativa que existem leis em outros municípios, eu busquei todas essas leis. Tá? No máximo, são 4 doenças. Aqui, o proponente coloca 16 doenças. Ele simplesmente deu um Ctrl+C e um Ctrl+V
lá na isenção da Receita Federal, quando isenta o imposto de renda da pessoa física. Então, buscando trazer isso, e ele não apresenta um relatório de substituição. Então, para mim dar isenção de alguma coisa, eu tenho que dizer de onde que vai sair a receita, para substituir aquela isenção. Ele não coloca isso aqui no projeto. Outra coisa, ele diz aqui no seu item, no artigo 3º do projeto de lei, que ele colocou, no seu item 2, ele diz o seguinte: quando o imóvel for alugado, a pergunta que eu faço, o IPTU é imposto sobre propriedade territorial urbana. Aí o imóvel alugado, quem é que vai ter a isenção do IPTU? O dono do imóvel. Daqui a pouco o cara tem 10 imóveis alugados e ele busca alugar para as pessoas que têm algum tipo dessas 16 doenças e ele vai ficar muito tranquilo, não pagando tributo. Então, não é essa palavra, eu vou já achar a palavra aqui, tá? E ele diz aqui, quando o imóvel for do cônjuge ou de um dependente, aí a pessoa, o pai e a mãe têm uma doença, e daí o imóvel está no nome do marido, que não está doente, ou de um dependente que não está doente, ele dá isenção também. Sabe? Então, não dá de passar um projeto de lei. Ele é interessante? Vamos ir pela questão que o projeto de lei não seja político. É lá de 2019. Não tem problema nenhum. Aprovaria-se se ele tivesse a legalidade. Mas ele não é legal. E ainda no seu item 8º, diz o seguinte: comprovar que tem rendimento igual ou inferior a 3 salários mínimos nacionais. Quem? Todas as isenções, desde imposto de renda ou qualquer outra isenção, é renda familiar. Aqui ele deixa uma brecha que a renda, a minha esposa ou o meu marido esteja doente, a mulher seja doente, o marido pode ganhar 20 salários, mas ela ganha até 3. Sabe? Então nós temos que ter responsabilidade, essa é a palavra. Eu vejo que o projeto de lei é irresponsável, nesse sentido. Sabe? Nós temos 18 mil imóveis em 2 vizinhos. Em torno de 16 mil são legalizados. Se nós pegarmos essas 16 doenças e isentarmos as pessoas, nós vamos ter tranquilamente 20 a 30%, estou sendo generoso, 20 a 30% dos imóveis em 2 vizinhos terão isenção de IPTU. Qual que é a minha responsabilidade quando o IPTU é a maior renda do município? Sabe? Então nós temos que ter responsabilidade quando fizermos um projeto de lei. Nós sabemos, e eu sou favorável das pessoas que necessitam ter a isenção. Não tem problema nenhum. Mas não dá de generalizar, gente. Nós temos que ser responsáveis. Obrigado. Em discussão? Requeiro. Concedido. Não, mais uma vez a gente vem aqui ver algumas coisas assim que são... Pessoal, não sei por que até hoje o Executivo não quis sentar nunca com o Legislativo e conversar, né? Talvez podia se estudar esse processo, ajudar muita gente. Eu não sei também qual vai ser o custo de todo esse processo, né? Não sei quantas pessoas em 2 vizinhos têm essas 16 doenças. Mas que nem diz, por que não chegamos em 4 e 6 doenças que talvez tenham, sei, 10 pessoas dentro de 2 vizinhos? Por que não se conversa? Né? Por que o Executivo, que tem o poder da caneta lá, não senta conosco aqui? Não sei, parece que nós devemos ter alguma... Né? Quando se ganha todas as votações, não se precisa conversar. Né? Quando começa a perder, começa a doer a cabeça. Quando começa a perder as votações, começa a cabeça a inchar um pouco mais. Então, esse parâmetro que eu não queria ter, por que não se conversa, não se chega a um denominador? Tá desde 2019, será que não deu fazer um estudo de perda, de ganho? Eles que têm todos os dados lá, sabendo quantas pessoas tem a Secretaria de Saúde, alienar, fazer um comparativo, né? Então, vamos ver, essas pessoas realmente precisam, essas não. Vamos lá, vereadores, vamos fazer nessa linha. Todo mundo tinha saído ganhando. Todo mundo. Se conversasse legislativo, executivo, todo mundo tinha saído. Mas não. Né? Como eu falei, quando a coisa é boa, todo mundo quer estar por cima. Então, agora é hora o quê? Por que não conversa?
Vamos ver, vamos votar, tem que saber, veta lá a justiça, e uma hora senta-se e conversa um projeto que as pessoas realmente que têm necessidades, que nem falou, inclui-se talvez emendas que não tem que ser o proprietário da casa ter a doença, acho que isso é mínimo também, era uma emenda, fazer um parágrafo a mais, não tem problema nenhum, mas quem sabe se uma hora conversa com o executivo cria vergonha, até porque o nosso executivo foi legislativo, né? Uma falta de consideração total conosco. Mas vamos lá, obrigado. Em discussão? Requeiro. Concedido. Senhores vereadores, eu não vou falar do projeto porque já foi esclarecido e eu acredito que todos os vereadores já têm seu entendimento a votar. Eu só quero parabenizar o vereador Benini, não pela honestidade. Honestidade eu te dou 0. Agora, como esperteza e safadeza, te dou 10. O senhor passou os 4 anos votando contra o povo. Avenida das Torres, o senhor votou contrário. O viaduto, o senhor segurou, votou contrário do 2017 até poucos dias. A ajuda para as igrejas, os terrenos para as igrejas evangélicas, o senhor denunciou. O senhor votou contra os lotes por Provida. O senhor passou os 4 anos votando contra o povo. Agora, há 15, menos de 20 dias da eleição, o senhor traz um projeto estrondoso aqui. O cidadão não precisa pagar imposto. O cidadão não precisa pagar imposto. Então, eu parabenizo sua safadeza, sua esperteza nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir o veto total ao projeto de lei do Legislativo 014/2019, eu coloco o mesmo em votação. Então é o seguinte, os que são favoráveis ao veto total permaneçam como estão. Os que são contrários ao veto total se manifestem. Desse modo, votem. 5-5, voto pela derrubada do veto 001 de 2020. Questão de ordem, senhor. Concedido. Requeiro a minha inscrição do uso da tribuna. Também Anotado. requeiro a minha inscrição. Questão de ordem também requeiro a minha. Só um instante. Benini, Dida, Schmidt. Eu requeiro a tribuna também. João Paulo. Requeiro, senhor presidente. Scooby. Senhor presidente, essas foram as matérias da ordem do dia. Conforme a ordem das inscrições, solicito ao vereador Benini que se dirija à tribuna para seu pronunciamento. Senhor presidente, demais vereadores. Senhor presidente, demais vereadores, quero iniciar aqui o uso da tribuna. Tenho algumas informações aqui a passar, né? Em relação até a um requerimento que eu peguei agora, até muitas pessoas me pediram essas informações, inclusive em relação até sobre a transparência do município. Mas antes eu quero falar aqui, o vereador que ficou por último aí no veto, né, no projeto de lei aí da minha autoria, dizer aí ao vereador que ele é peitudo e ele vai ser processado. Ele vai ser processado, até porque as informações que ele disse aqui são mentirosas. E quem conhece esse safado, não dá maior apreço
para uma pessoa desse nível, que vendeu a nossa lei orgânica por passou de 270 mil reais aqui, que esta casa tinha total possibilidade de fazer. E vai ser processado até pelas mentiras de que ele falou aqui dessa minha pessoa. E eu faço um jogo de 100 pessoas que nós possamos visitar, vereador Schmidt. E até mais, 200 casas que nós possamos visitar agora, vão falar de mim e deste cidadão aí, que eu creio que eu não sei, porque não foi eleito, está aqui como suplente, que o povo não quis ele. Deram a vaga para ele exercer a sua função de vereador. Então o povo já não quis ele. Então, nunca votei contra Trincheira. Nós votamos aqui e liberamos. A mentira tem perna curta, está aqui nessa casa. Jamais denunciei contra projeto de terrenos e de concessão. Tenho certidões que falam. Então, a sem-vergonhice, a safadez desse indivíduo, a própria população sabe quem que é. Não precisa dizer aqui nessa tribuna. Eu quero informar, muitas pessoas me pedem, eu creio que cada vereador sabe disso, e o requerimento está na casa. Foi pedido muito em relação à informação do requerimento dos recursos recebidos pela administração municipal e aonde foram aplicados os valores recebidos em função da pandemia. Eu vou ler aqui e quero deixar público que esta casa, esses 4 anos que eu estou aqui, eu sempre cuidei para ser transparente nos requerimentos, sempre pedi as informações para passar à população. Em atenção ao requerimento 067, expedido pela Câmara de Vereadores, vimos por meio desse informar que o município disponibiliza o canal exclusivo para a prestação de contas dos gastos referentes ao combate do Covid, em seu site oficial, bem como responder aos quesitos solicitados. O município, através do contrato de prestação de serviço com o Instituto de Saúde, disponibiliza 8 respiradores mecânicos. Foram adquiridos 2 respiradores no município, advento do Covid de 2019. As notas estão disponibilizadas no portal da transparência. O CIE é cadastrado junto ao Ministério da Saúde para atendimento de segunda a sexta-feira, com carga horária de 40 horas semanais. Desses horários, os atendimentos de pacientes sintomáticos é feito no Hospital Provida, que disponibiliza atendimento específico para esse fim. Abaixo, relacionado ao gráfico da evolução semanal do Covid, onde constata a queda do número de casos, em contradição com o citado requerimento 67, que relaciona o município com estado de emergência. Então, essa informação foi pedida em 14 de setembro de 2020 e não respondeu nada. O Executivo não respondeu nada. Concluindo, então, eu vou estar pedindo à Casa que encaminhe aí ao Ministério Público, porque, passados 4 anos, esta casa não foi valorizada, foi pisada pelo Executivo, os 4 anos. E sequer responde essas informações que não sou eu que estou pedindo, é a população. Uma vergonha. Conforme a ordem das inscrições, solicito ao vereador Dida que se dirige à tribuna para seu pronunciamento.
Boa noite, presidente, vereadores, servidores da casa, o público que nos assiste, aos presentes aqui. Quero também, pelo que eu fiquei sabendo hoje pela manhã, fiquei sabendo que o nosso secretário de saúde, né, o Edson Piazza, iria fazer uma declaração do como seria gasto, parece que amanhã, não sei em qual canal, como vai ser, mas que faria uma explanação, fiquei sabendo, não sei, de que iria explanar, que se não me engano são 4.200.000 reais, que seria ser explanado como foi gastado isso com o Covid. Então, também deixo aqui, o Benini comentou sobre isso, acredito que seja talvez uma explanação, mas acho que a população pede, né? A população quer esses entendimentos, eu acho que isso tem que ser público, mais do que público, né? Não temos mais tempo para ficar escondendo informações aí. Até porque fizemos um requerimento aí que não veio a resposta do requerimento dos custos do Provida lá. Ainda não vieram, nós fizemos um requerimento e não veio as respostas. Também quero falar sobre algo importante, que nem nas discussões aí que a gente anda no dia a dia, saber, eu também, como engenheiro, acredito que a trincheira futuramente será uma obra importante para Doizinhos e, né, todos vão reconhecer futuramente, isso é uma discussão, eu como engenheiro também acredito nisso. Mas o que não dá é que o prazo é de 10 meses no contrato, 300 dias, e já, pelo que o contrato está ali, no dia 6 de março, teria mais 11 dias após a assinatura do contrato, teria iniciado essa obra no dia 17 de março. Então, nós teríamos até dia 17 de janeiro de 2021 para concluir essa obra. Não conclui mais. Não vamos... Claro, talvez tenha dias, que nem eu falo, provasse dias de chuva, mas não sei se a empresa, não quero falar mal de ninguém aqui, não sei se a empresa tem efetivo, se não tem efetivo, mas fica aquele negócio ali. Vai ali, põe 2 ali, prega 2 pregos, vai para lá, enfim, o povo não quer mais ser enganado. Além do que mais, eu acho, pelo que toda aquela discussão que teve, lendo agora os contratos, eu vi que teve um aditivo de 522 mil reais. E fui procurar a justificativa no contrato, tá lá, conforme não sei o quê, conforme deve ter uma defesa, que estarei vendo o requerimento, por qual que é o motivo, é um contrato já de 2.100.000 reais, e teve mais um aditivo de 522 mil. Tudo bem, vamos lá ver qual é o motivo, né? Mas, já que estão com essa boa vontade de demonstrar também, os asfaltos nossos, me cobram isso, eu falo, acho que não sei se não faz um ano já, que estamos cobrando o laudo de asfalto aí. Não sei por que isso, é só pedir para a empresa que está executando o asfalto, ela não tem não é um crime isso, a empresa está executando o asfalto, tem que dar o laudo do asfalto, ela tem que dar o laudo da qualidade do asfalto, não temos, né, por que discutir isso, parece que não é um bicho de 7 cabeças, isso é obrigatoriedade da empresa que está executando. Só para que nós possamos mostrar para as pessoas que nos cobram, está aqui, tem um laudo e pronto. E só para encerrar aqui também, me cobraram hoje, inclusive pela manhã, que parece que ia iniciar-se um campeonato de futebol de salão lá antes da pandemia e não se iniciou. E não estou dizendo aqui nada, mas foi cobrado as inscrições dos atletas, né, do time. Parece que são 32 times, com 300 e poucos reais, né, em torno de aproximadamente 10 mil reais. Isso vai ficar justificativa? Fica para a próxima, o crime fica escrito para o próximo ano? Né? Vocês não são eternos no poder, não, pessoal. Se cuidem aí, 2021 está chegando aí. Cuidado que daqui a pouco tem nego aí que está achando que vai ficar lá a vida inteira. Obrigado e boa noite a todos. Conforme a ordem das inscrições, solicito ao vereador Chimitinho que se dirija à tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, servidores dessa casa, o povo que está presente aqui. E boa noite a quem está assistindo nós aí pelo YouTube. Aí. Eu só uso a tribuna aqui para deixar os senhores a par da situação aí. Com certeza aí as comunidades vão agradecer aí, que parece que começou as obras lá do calçamento aí do São Francisco do Bandeira aí. A prefeitura está limpando as beiradas aí e as empresas ali estão anivelando ali, onde o calçamento está baixo ali, estão
tirando o recalçamento e colocando o rachão aí para nivelar, para começar o asfalto aí. Com certeza aí as comunidades aí agradecem, e também o comércio aí também, que com certeza o pessoal lá compra os produtos aí, eles têm que encarar aquele calçamento lá que está feito. E também agradecer aí o Paulo aí, o Vermelho, pelo empenho aí, de estar nos atendendo ali com essa obra aí. Com certeza aí as comunidades aí agradecem eles aí. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador Chimitinho. Solicito ao vereador João Paulo que se dirija à tribuna para seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui no plenário e os espectadores que nos acompanham pelas redes sociais. Eu uso a tribuna para até aqui colocar um anseio da nossa sociedade. Muitos de nós ouvimos nesse final de semana aí a questão da reclamação da população, principalmente aí na área central de Dois Vizinhos, com muita desordem, né? Sujeira na praça, e o desuso, né? Desvirtuando até a finalidade da praça, feita por jovens, deixando sujeira, né? Fazendo e promovendo algazarras, consumo de bebida alcoólica. Ninguém é contra. Ninguém é contra. Se a pessoa quer tomar até cair, não tem problema nenhum, desde que não deixe resíduo para os outros limpar, né? Então, está sendo acionado o PM, a própria sociedade tem que reclamar, né? O próprio Conselho de Segurança também, e nós unir forças aí até para coibir um pouco essa situação toda aí, né? Porque atrás da bebida de álcool vem o uso de entorpecentes e drogas ilícitas, e até a própria prostituição. A nossa sociedade não merece estar vendo isso. Aqui eu quero também dizer que, quando se referimos aqui, às vezes, a atravessar projeto de lei aqui, nós vimos aqui que teve emendas aqui de parlamentares que, no projeto do viaduto, houve uma emenda, nós devemos lembrar, da emenda de 1 milhão para o Provida, justamente para desvirtuar, mais uma vez, o projeto de lei. Quando foi buscado, e aqui é bom que a sociedade saiba, quando se busca um financiamento de um projeto, vai a descrição do que se quer financiar. No caso, o viaduto. Se tivesse passado aqui por esta casa a aprovação de uma emenda de R$1 milhão, né, à época que era para o Provida, iria mais uma vez, como aconteceu na primeira vez, desvirtuar o projeto original. O órgão financiador não iria financiar a obra. Então, aqui, quando eu falo ou as pessoas falam que são favoráveis, que são do povo, então abre-se uma interrogação aí nesse sentido. Tá? Então, aí houve duas situações. Se nós aprovamos a emenda, não sai a obra. Como nós não aprovamos a emenda, ficou taxado e foi para as mídias sociais de que os vereadores da situação eram contra o Provida, sabe? Então usa-se da má-fé muitas vezes aqui nesta casa. Eu quero informar aos vereadores, informar também aos colaboradores desta casa, informar a sociedade de Dois Vizinhos, que eu, na sexta-feira, protocolei um requerimento na Justiça Eleitoral, tá? Declinando da minha candidatura. Então, oficialmente, eu não sou mais candidato a vereador, não disputo as eleições de 2020, por diversos motivos. Se alguém tiver curiosidade, fala comigo, que eu estarei aqui
não compete nesse momento eu estar falando. Mas quero agradecer as pessoas que têm acompanhado o meu trabalho, agradecer aqui também aos meus colegas, desejar uma boa campanha para todos que estão aí na busca dos votos e conversa com a sociedade, e que nós possamos fazer essa campanha de forma ordeira, como até agora, até este momento, tem acontecido. Então, que nós possamos continuar trabalhando pela sociedade. Eu vou continuar trabalhando como rotariano, como membro da sociedade organizada, na Guarda Mirim, na BB Comunidade, na Casa da Paz e assim por diante. Essa é a função nossa. Não precisa ter um cargo público para fazer obra para a sociedade. E a sociedade, ao votar, tem que prestar atenção em quem é que tem. Só dá uma olhada no currículo da pessoa, o que ela está fazendo pela sociedade. Qual que é a vida pregressa desse cidadão que está hoje pleiteando, né, um cargo público e dizendo que vai fazer um monte de coisa. Então, desejo boa sorte a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado. Conforme a ordem das inscrições, solicito o vereador Scooby, que se dirige à tribuna para seu pronunciamento. Peço permissão ao senhor presidente para mim falar aqui de onde estou, com o meu microfone próprio aqui. Concedido, Scooby. Pois bem, primeiro, boa noite, senhores vereadores, aos que nos assistem pelo sistema. Só para dizer a quem me ouve que, a respeito de um processo de licitação, alguns presidentes que passaram por essa casa gostariam de fazer, não tiveram coragem de fazer mediante a grandeza do projeto. Aí precisou vir um borracheiro para cá, para fazer. Antes desse projeto, quando um estudante universitário precisava fazer uma pesquisa, ele chegava a essa casa de lei e protocolava um requerimento sobre o assunto. Aí os funcionários dessa casa iam à biblioteca, no meio de 2, 3 mil quilos de papel envelhecido, iam procurar fazer uma pesquisa, pediam-se 15 dias e às vezes não conseguiam entregar uma pesquisa para um universitário. Chegando para cá, fiz um projeto de licitação, a empresa vencedora veio, levou todo esse material e compilou as leis, digitalizações de leis, e colocou todo no site. Hoje essas leis são usadas aqui pela casa, pelos 3 poderes. Hoje um cidadão universitário, uma cidade, Doizinho, que é uma cidade universitária, uma cidade jovem, qualquer cidadão pode estar pescando lá na beira do rio, ele acessa esse sistema e ele tem todas as leis de dois vizinhos, desde o primeiro prefeito até hoje. Praticamente 3 mil leis estão aqui. Isso incomodou doutores, inclusive um moço que ficou irritado. Aí se passou-se já praticamente 8 anos, 7, 8 anos, e o vereador Benini contesta, chama de ladrão, como ele chamou agora há pouco, cadê o dinheiro? Denunciou ele e a sua equipe, e até hoje estão acusando por uma coisa que foi feito dentro da legalidade. Tentou os 4 anos engessar o prefeito, votando sempre contra, fazendo requerimento, atrasando projetos maravilhosos, e hoje vem a dar uma de menino de ouro, o Juninho, né? Então, eu só queria deixar claro que o que fiz quando estive aqui foi com transparência e aquilo que está sendo útil a toda a sociedade, com lisura, com honestidade, com trabalho, com seriedade. E o grupo que estava com o seu Benini aqui, eles não gostaram disso. Eles não gostaram que veio uma pessoa humilde para cá
para fazer o que eles não puderam fazer. E mais uma, vereador Benini, fique tranquilo que quando você ganha uma eleição, às vezes até de uma forma, sei lá, é fácil de vir aqui, você é dono da cadeira. Agora, quando um vereador não é dono da cadeira, parabenizo o vereador que está ali, o vereador Andy. Ele está ali porque ele é capaz. Eu estou aqui porque a sociedade me viu capacidade de eu estar aqui. E votei todos os projetos a respeito do povo, tudo que era para o bem do povo, eu votei favorável nessa casa. Saio daqui, terminar os meus dias aqui de cabeça erguida, com certeza de não ter feito tudo, mas ter feito o melhor que pude para a sociedade do Oizinhos. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, Benini. Eu quero, mais uma vez, pedir aí, em relação aos convocados da CPI, para que fique depois da sessão, para a gente dar andamento aí. E se o vereador, eu faço parte, não ficar, ele que justifique. Está sendo omisso, não justificando, saindo, correndo. Ele torna-se omisso até, inclusive, com a função de que ele está exercendo aqui. Anotado, vereador. Encerro esta sessão ordinária e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no dia 9 de novembro, às 19h30. Obrigado e uma boa noite a todos.